Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre período e ano civil. Bom, nós já comentamos no vídeo de organizações a importância que eu tenho ou não de criar calendários para uma organização ou criar um calendário dentro da organização asterisco para que vale para todo mundo. Bom, o que é um calendário? O sistema, ele obrigatoriamente vai necessitar de um calendário para que eu possa executar operações de lançamentos dentro do sistema. Se o meu calendário não está aberto ou se o meu calendário não está criado, ele não permite fazer esse tipo de lançamento. Aqui que é importante, eu posso ter um calendário para uma organização ou um calendário global. Se eu tenho um calendário global, o calendário global ele é o mais forte. Então, se eu fechar o período do calendário global, ele vai fechar para todo mundo e não vai deixar lançar. Mas se eu fechar o período de um calendário que está atrelado a uma ordem específica, somente para aquela ordem vai valer a restrição do lançamento. Lembrando que dentro de um calendário eu tenho o ano, então aqui, por exemplo, eu vou criar o ano. Aqui eu criei um ano para vocês verem que eu posso ter períodos alternados. Repara que esse período aqui inicia em 2030 e finaliza em 2031, ou seja, ele tem um período na data no penúltimo dia do mês anterior, fechando no último dia do mês seguinte. Ou eu posso trabalhar com um padrão que quase todo mundo trabalha, que é o calendário normal, que é, por exemplo, aqui, vou pegar um calendário que eu tenho, 2019, iniciando em 1 e terminando em 31. Bom, o que é importante aqui? Uma vez que eu crio esses períodos, ele vai me perguntar se eu quero colocar um prefixo ou não, isso é mais para a parte de informação, qual a data que vai iniciar esse período meu, e se eu quero qual formato que ele vai exibir esse nome aqui, ó. Aqui, se eu deixar 2, ele vai deixar 19, e se eu colocar 4, ele vai exibir 2019. Então, fica a critério de cada um. Aqui, por exemplo, eu criei o calendário 2031, colocando um prefixo BRU de Bruno, e coloquei quadro dígito, e ele ficou desta formato aqui. Então, aí fica a critério de cada um, como melhor atender, ou como melhor entender que deve ser criado. O que é importante do calendário? Muito importante do calendário. Uma vez que eu criei os períodos eu tenho obrigatoriamente que abrir ou fechar esses períodos. Então, por exemplo, olha aqui 2019. 2019, em janeiro, eu nunca foi aberto alguns documentos. Então, se eu tentar lançar esses documentos aqui, eu não consigo, porque ele não tem o período aberto. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui, 3 na verdade. A primeira é abrir todo esse período. Então, ele vai abrir todo mundo aqui embaixo. Ou eu posso vir um a um. Então, por exemplo, eu não quero mais que em janeiro seja feito faturas. Então, em janeiro, eu não quero que faça mais, por exemplo, estoque previsto, está fechado. Não quero mais, por exemplo, que no mês também não faça mais lá uma fatura. Uma fatura P, uma fatura a pagar, eu não quero mais que seja lançada a partir de janeiro de 2019. Então, o calendário me permite que, para um determinado período, eu bloqueie todos os documentos base ou somente alguns. Nós já falamos sobre o tipo de documento. O tipo de documento é o principal motor do sistema, pois o sistema está orientado a fluxo de trabalho. E o tipo de documento determina qual é a operação que eu estou fazendo. Então eu tenho tipos de documento base, que são esses carinhas aqui. Então, por exemplo, ajuste de estoque, memorando de crédito, devolução, fatura a pagar, pagamento, recebimento. E esses caras eu posso criar classificações a partir dele. Então, por exemplo, pagamento banco, pagamento outros, pagamento caixinha, todos eles são classificações ou variações que usam o mesmo tipo de documento base do pagamento. Então, lá no meu cadastro de tipo de documento, eu crio tipos de documento utilizando um tipo de documento base. Perfeito? E alguns tipos de documento base tem subtipos de documento base, exemplo, a ordem de venda com pagamento antecipado. Mas isso é um vídeo específico, então não vou entrar mais em detalhes aí. Bom, feito isso, então é importante eu ter claro que eu posso bloquear um período ou posso bloquear também um determinado documento do período. Bom, eu tenho uma info bastante importante que é a info de calendário, vamos achá-la aqui. Bom, pessoal, então, gerenciar períodos. Então, eu procurei, ela me apareceu automaticamente aqui, que esse cara também me permite ver aquelas mesmas informações
detalhadas. Então, por exemplo, eu quero enxergar no meu calendário contábil do ano de 2019, por exemplo. Então, no 2019. Até 31 de 12 de 2019, se eu tenho algum tipo de período que está aberto. Vamos verificar. Bom, todos esses caras aqui estão abertos. Ou tem algum desses períodos que estão fechados? Quais são? Bom, desse período todo eu não tenho nada fechado. Então, se eu tivesse algum item desse fechado, ele já ia me listar automaticamente. E tem algum que está permanentemente fechado? Então, ele também iria me listar. Ou não, tem algum que está permanentemente fechado? Eu não comentei anteriormente, mas o permanentemente fechado não deve ser utilizado, exceto se eu tenho certeza que eu não vou precisar reabrir esse período. Porque eu posso reabrir períodos. Uma vez que eu reabrir períodos, se ele estiver permanentemente fechado, ele não me permite fazer isso. Então aqui eu vou pegar um período qualquer, vou colocar aqui, ó, que eu quero esses dois itens, eu quero fechar. Então, da mesma forma que eu fiz lá, eu estou fazendo aqui, isso aqui é para uma info que me lista mais facilmente todos, aí fica a critério de cada um, vou deixar melhor. Ele já fechou. E agora, se eu selecionar algum que esteja fechado, eu vou ter dois e eu poderia, por exemplo, reabrir esses períodos. Então, o que é importante aí? Períodos de calendário ou ano civil, eles têm que existir e devem estar abertos. Se eles não forem abertos, eu não consigo lançar documentos no sistema. E, muito importante, que eu posso ter calendários para uma org ou global, e esse calendário eu posso deixar fechado um período como um todo, ou até mesmo somente um documento.